Nós estamos aqui neste momento na Câmara de Vereadores do município de Criciúma, com o vereador, o Nicolas Martins. E estamos aqui porque recentemente foi aprovado um decreto, na verdade estabelecido um decreto nacional, que acabou prejudicando os clubes de tiro em todo o território. E o município de Criciúma, através do vereador Nicolas Martins, acabou apresentando um projeto de lei aqui na Câmara para que esse decreto ele não tenha validade. Ficou algo assim até um pouco confuso nessa minha primeira fala, vereador. Mas eu estou aqui contigo justamente para entender essa situação. Houve um decreto nacional que acabou trazendo essa limitação para os clubes de tiro e hoje o município de Criciúma, através da sua pessoa, acabou apresentando aqui este projeto para tentar viabilizar e melhorar de novo as situações do clube. Primeiro explica um pouquinho essa situação em toda essa questão de decreto, projeto de lei, nacional, município, explica um pouco aqui para o nosso pessoal. Cumprimentando você, Tiago, os nossos telespectadores, compreender que no final do mês de julho, o governo federal, o presidente Lula, fez um decreto que proíbe o funcionamento de clubes de tiros desportivo. Então, nós estamos falando de esporte, e o Brasil é referência nesse esporte também. Clube de tiro desportivo a menos de 1 quilômetro de instituições de ensino. Ao mesmo tempo, ele também proíbe o funcionamento desses clubes depois das 10 horas da noite. Algo completamente sem noção e que, na minha visão e de algumas outras cidades, fere muito a Constituição Federal. Agora, Nicolas, bem rapidinho nesse ponto ainda antes de seguir. Qual a justificativa que se daria neste momento para a criação desse decreto? A justificativa é que, na verdade, é uma perseguição que está sendo feita aos CACs, aos atiradores do Brasil, aqueles que apoiaram o presidente Bolsonaro. É isso que está sendo feito, é uma perseguição, é uma vingança. Esse é um governo de vingança. Então ele está buscando também se vingar e para isso ele está prejudicando um esporte. Um esporte, nós temos atletas, nós temos para-atletas aqui em Criciúma, em Santa Catarina e no Brasil, que dependem de treinamento 9, 10 horas da noite para poder continuar se mantendo nesse esporte, praticando o seu esporte e competindo. É isso que está acontecendo e que está prejudicando o esporte grandemente. Agora, projeto de lei municipal, ele acaba sobressaindo um decreto nacional. Explica para a gente um pouquinho sobre isso e o que pretende viabilizar com esse projeto? Existe esse debate acontecendo, esse é um projeto de lei que já foi aprovado no município de Blumenau, sancionado pelo prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt, e que já está em funcionamento lá. O projeto de lei, ele diz que não existe horário para funcionamento do clube desportivo, desde que esteja sendo respeitada a legislação municipal. A questão da poluição sonora, a questão de funcionamento do local, lei de zoneamento. Ao mesmo tempo, também não restringe espaço e distância mínima de outros tipos de estabelecimento, como está sendo hoje colocada essa questão do 1 quilômetro entre instituição de ensino e clube de tiro desportivo. Por que nós fizemos isso? Porque a Constituição Federal deixa muito claro que assuntos de interesse local e uso do solo, parcelamento do solo, funcionamento do solo, onde vai ter o zoneamento, onde vai ter empresa, onde vai ter residência, isso é competência municipal. Isso é responsabilidade do município em legislar. Então, o próprio artigo 38 desse decreto, ele é inconstitucional. E alguns já estão entrando no Supremo Tribunal Federal para derrubar esse artigo 38 e o próprio Câmara dos Deputados já está se mobilizando também a nível nacional. E a nível municipal nós estamos legislando sobre esse assunto. E quando a gente legisla sobre esse assunto, nós entendemos que nós estamos sobrepondo também o decreto. Existe em Criciúma essa realidade de um clube de tiro próximo a alguma instituição de ensino? Existe clube de tiro próximo à instituição de ensino aqui em Criciúma. Nunca teve problema em relação a isso. O clube de tiro já existe há alguns anos e nunca tivemos problema em relação a isso. Nós temos também clubes de tiro que hoje estão parando às 10 horas da noite por medo, por insegurança jurídica. Isso é um grande problema que nós temos. Esses clubes, eu conheço atleta aqui de Criciúma e para-atleta aqui de Criciúma que sai do trabalho 8, 9 horas da noite e que está tendo que treinar durante meia horinha só. Por quê? Porque tem medo do decreto de 10 horas da noite. Algo completamente sem noção, puramente por vingança, e a gente tem que dar segurança jurídica para esses estabelecimentos e garantir que o esporte seja valorizado, que é isso que a gente quer. Pois é, Nicolas, você fala algumas vezes na sua fala sobre essa questão de esporte. E aqui em Criciúma há essa modalidade também esportiva. Nós temos atletas hoje nessa modalidade. De que forma está impactando negativamente hoje esse decreto nacional? Nós temos atletas que trabalham até 8, 9 horas da noite e que não estão conseguindo treinar porque 10 horas da noite tem que fechar.
esses estabelecimentos eles não podem funcionar. Isso a gente fala de atletas de rendimento. Só que a gente fala aqui também de atletas e de pessoas que gostam desse esporte, que gostam de praticar de maneira informal. Eu gosto de praticar de maneira informal, minha namorada gosta de praticar de maneira informal, conheço várias pessoas com muita segurança, sem risco nenhum, com respeito à legislação, em um ambiente super controlado e organizado. É isso que a gente quer, valorizar o esporte que já trouxe muitas medalhas de Jogos Abertos para Criciúma também. Agora, para a gente fechar esse papo aqui, Nicolas, sobre essa questão da apresentação do projeto. Você apresentou ele, quais são os próximos passos até que ele possa virar lei? O projeto foi apresentado, ele vai passar pela primeira comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que vai analisar a sua constitucionalidade. Depois ele vai passar por algumas comissões de mérito, que vão analisar e sugerir se o projeto deve ser aprovado ou rejeitado, e depois vem para cá, para esse ambiente, que é o plenário da Câmara de Vereadores, onde os 17 vereadores vão se posicionar em relação a esse projeto. Vão dizer sim ou não. Se ele for aprovado, tiver maioria simples, ele vai para a sanção do prefeito Salvário. O prefeito Salvário tem até 30 dias para fazer essa sanção. Se ele não fizer, a Câmara vai fazer valer a lei. Se ele fizer a sanção, então já se torna lei. Ou ele pode vetar o projeto. Se ele vetar, o projeto volta para a Câmara de Vereadores e a Câmara de Vereadores confirma ou não o voto do prefeito.